Breve história e definição do behaviorismo. A ideia principal do behaviorismo é a de que uma ciência do comportamento é possível. Apesar de divergências que possam existir entre os behavioristas a respeito do conceito de ciência ou de comportamento, todos concordam que é possível haver uma ciência do comportamento. A maioria dos behavioristas passou a chamar a ciência do comportamento de análise do comportamento. Alguns acreditam que ela faça parte da psicologia, outros que ela já adquiriu um status de independência científica. O behaviorismo propriamente dito não é uma ciência, mas uma filosofia de ciência, ou seja, um conjunto de ideias sobre análise do comportamento. O behaviorismo oferece uma visão alternativa, que muitas vezes se coloca contra o pensamento tradicional sobre o que fazemos, por que fazemos e o que devemos ou não devemos fazer. A história da humanidade está repleta de exemplos de rompimentos bruscos com as convicções tradicionais, geralmente baseadas no senso comum ou em alguns dogmas religiosos e pressupostos filosóficos. Muitas ideias a respeito do funcionamento do mundo foram contestadas devido ao desenvolvimento do conhecimento científico. Galileu Galilei foi obrigado a ficar preso em sua casa pelo resto de sua vida por defender que a Terra não era o centro do universo e que ela se movia ao redor do Sol. William Harvey descreveu corretamente os detalhes do sistema circulatório do sangue ao ser bombeado por todo o corpo pelo coração, numa época em que alguns cientistas diziam que essa teoria era inviável e até mesmo prejudicial à vida humana. Antoine de Lavoisier refutou a teoria de que os corpos combustíveis possuiriam uma matéria chamada flogisto, liberada no ar durante os processos de combustão ou de calcinação. Charles Darwin e Alfred Wallace estabeleceram a ideia de que todos os seres vivos descendem de um ancestral em comum, argumento agora amplamente aceito e considerado um conceito fundamental no meio científico. A teoria evolutiva de Darwin e Wallace determinou drasticamente o cenário das ciências biológicas, tornando-se a explicação dominante sobre o porquê da diversidade natural do planeta, apesar de ainda hoje sofrer grandes críticas de leigos e alguns religiosos. Nesse sentido, a ciência produz um tipo de verdade, que é sempre relativa, quanto à observação, e passível de ser desmentida por novas observações. O behaviorismo tem sua origem em dois movimentos iniciados no século XIX, o surgimento da psicologia objetiva e da psicologia comparativa. A psicologia objetiva emergiu da insatisfação de alguns psicólogos com o uso da introspecção como um método científico pelos colegas. A introspecção é um método filosófico baseado primordialmente na observação de estados internos, sensações, sentimentos, pensamentos e imagens mentais. O problema da introspecção, enquanto método científico, para os defensores da psicologia objetiva, era que se duas pessoas treinadas em introspecção discordassem sobre suas conclusões, seria difícil resolver o conflito. Outras ciências utilizavam métodos objetivos, que produziam medidas verificáveis e replicáveis em laboratórios do mundo inteiro. Frente a esse problema, alguns psicólogos desenvolveram outros métodos, que pareciam medir os processos mentais objetivamente. Francisco Donders fez experimentos em que media os tempos de reação necessários para detectar uma luz ou som e então apertar um botão. Ele constatou que levava mais tempo para apertar o botão correto entre dois botões quando uma das luzes dos botões se acendia, do que para apertar um único botão quando a única luz se acendia. Subtraindo-se o tempo de reação simples mais curto do tempo de reação de escolha mais longo, Donders afirmou que seria possível medir objetivamente o processo mental da escolha. Gustav Fechner tentou medir a intensidade subjetiva da sensação, ao desenvolver uma escala com base na diferença perceptível, a menor diferença física entre duas luzes ou sons que uma pessoa é capaz de detectar. Hermann Ebbinghaus mediu o tempo que ele levava para aprender e posteriormente reaprender listas de sílabas sem sentido, para produzir medidas objetivas de aprendizagem e memória. Ivan Pavlov foi um fisiologista
que desenvolveu um método de pesquisa do comportamento denominado condicionamento clássico, para estudar aprendizagem e associação. A ideia básica do condicionamento clássico consiste em que algumas respostas comportamentais são reflexos incondicionados, ou seja, são inatas em vez de aprendidas, enquanto que outras são reflexos condicionados, aprendidos através do emparelhamento com situações agradáveis ou aversivas, simultâneas ou imediatamente posteriores. Através da repetição consistente desses emparelhamentos, é possível criar ou remover respostas fisiológicas e psicológicas em seres humanos e animais. Ao mesmo tempo que os psicólogos tentavam fazer da psicologia uma ciência objetiva, ela também estava sendo influenciada pela teoria da evolução de Darwin e Wallace. Nesse período surgiu a noção de continuidade das espécies, ou seja, a ideia de que, mesmo que as espécies sejam claramente diferentes umas das outras, elas também se assemelham na medida em que compartilham a mesma história evolutiva. Desse modo, os psicólogos passaram a entender que não compartilhamos apenas traços anatômicos, com símios, macacos, cachorros e até peixes, mas também muitos traços comportamentais. A ideia de fazer comparações entre as espécies para saber mais sobre a nossa, aliada à suposição de que nossos traços mentais apareciam em outras espécies de maneira mais simples ou rudimentar, deu origem à psicologia comparativa. As comparações entre nossa espécie e outras se tornaram comuns. O próprio Darwin escreveu um livro intitulado A Expressão das Emoções no Homem e nos Animais. Os psicólogos comparados começaram a substituir as vagas evidências anedóticas por uma observação rigorosa, realizando experimentos com animais. Porém, faziam analogias entre animais e seres humanos de forma que incluíam especulações sobre improváveis estados mentais, pensamentos e emoções de animais. A primeira versão do behaviorismo surgiu em 1913, quando John B. Watson publicou o artigo A Psicologia como um Behaviorista Vê. Watson queixava-se da falta de confiabilidade da introspecção e da realização de analogias entre animais e seres humanos, e culpava a definição da psicologia enquanto ciência da consciência como responsável por esses esforços infrutíferos. Watson defendia que a psicologia deveria ser definida como a ciência do comportamento, de forma que ela abarcasse o estudo do comportamento de todas as espécies, não só da espécie humana. Essa ciência do comportamento, idealizada por Watson, não usaria nenhum dos termos tradicionais que se referem à mente e à consciência. Evitaria a subjetividade da introspecção e das analogias entre animais e humanos, e estudaria apenas o comportamento objetivamente observável. Contudo, os behavioristas, já na época de Watson, debatiam sobre a viabilidade desse direcionamento. Afinal, não estava claro o que significava objetivo ou o que exatamente constituía o comportamento. Frederick Skinner foi um dos behavioristas que elaborou ideias que contrastaram fortemente com as ideias da maioria dos outros behavioristas de sua época. Ele defendia que, ao invés do behaviorismo se concentrar em métodos das ciências naturais, como medição e controle experimental, esta filosofia de ciência deveria focar nas explicações científicas, ou seja, o caminho para a construção de uma ciência do comportamento passava pelo desenvolvimento de termos e conceitos que permitiriam explicações verdadeiramente científicas.